O Warburg, basicamente, é o cara mais importante do mundo no que diz respeito ao câncer. O Otto Warburg. E o efeito Warburg é o efeito pelo qual o câncer se alimenta de glicose através de uma via respiratória anaeróbica. Então, o metabolismo anaeróbico que faz com que o câncer se prolifere e cresce para sempre. O câncer não para de crescer, ele cresce para sempre, a não ser que você corte o mal pela raiz, que é a sua energia, glicose. Senão ele vai crescer para sempre, porque ele se alimenta de glicose por uma fonte chamada metabolismo anaeróbico. Então, o Warburg, só para você conhecer um pouco mais sobre ele, era amigo de todos os grandes físicos e químicos alemães da época. É um cara que viveu aí, que criou sua teoria, ganhou o prêmio Nobel de 1931, se eu não me engano. Então, cara muito famoso, muito importante, que andava com Einstein, né, os seus hóspedes familiares, né, o pai dele conhecia o Einstein, então se tornou amigo do Einstein, e muitos outros cientistas austríacos e alemães, né, e falando sobre o Einstein, a teoria da relatividade do Einstein também é muito pertinente para esse assunto do câncer, para minha explicação, porque a teoria da relatividade, que significa que tempo é movimento, então se baseia no fato de que tempo é movimento. Então, movimento dividido em passado, presente e futuro, né, a linha do tempo cronológica. Já a equação de Einstein, no que diz respeito ao movimento, o movimento para, se o movimento parar, o tempo vai parar também. Então, se não tem movimento, não há tempo, não há vida. Vida é movimento. Então, faça esse experimento mental. Por exemplo, imagina que todas as moléculas e átomos do seu corpo param de se mover de repente. Cada molécula em cada célula congela instantaneamente no seu lugar. Então, imagina que você congelou. Nesse caso, os átomos que pulsam para dentro e para fora dos neurônios, a transmissão nervosa, que leva os pensamentos, memórias, sentimentos, tudo isso para, porque não há vida sem movimento. Então, movimento são elétrons, né, transferência de elétrons, produção de elétrons e a vida. Então, tudo na vida, como envelhecemos, como experimentamos a passagem do tempo, depende da energia que é o movimento. É por isso que animais, olha que interessante, pessoal, animais com metabolismo mais rápido, como ratos, cachorros, têm uma expectativa de vida muito mais curta. Então, eles vivem muito menos do que o ser humano, por exemplo, do que baleias, do que alguns tipos específicos de ratos, como o Naked Mole Rat, que eu falo bastante. É um rato que vive na privação de oxigênio debaixo da terra, come uns tubérculos, mas enfim, a moral da história é que os ratinhos vivem menos em geral, e esse rato vive mais. E por que eles vivem menos? Porque o metabolismo deles é mais rápido. Então, os cachorros, por exemplo, cachorros grandes, vivem menos que cachorros pequenos. Por quê? Porque eles têm um metabolismo mais rápido, eles produzem mais hormônios de crescimento. Então, temos o hormônio de crescimento, o IGF-1, a insulina. Então, nesses cachorros grandes, o hormônio de crescimento é mais elevado. O fator de crescimento de insulina é mais elevado. Como é que você aumenta o fator de crescimento de insulina 1? Você aumenta através do consumo de carboidratos e também proteína excessiva. Por isso que não pode comer proteína demais, principalmente não em consonância com o consumo de carboidrato elevado. Portanto, o carboidrato junto com a proteína é a receita para o desastre, em excesso, porque você aumenta a insulina, que são os fatores de crescimento, e dessa forma você aumenta o seu metabolismo demais. E o metabolismo muito acelerado acelera o tempo. Então, você acelera o tempo, você reduz o seu tempo de vida, você acelera o envelhecimento. Então, o segredo é reduzir o metabolismo. É claro que você tem que ter um metabolismo elevado através dos exercícios e um consumo mínimo de proteína, mas você não quer deixar o seu metabolismo rápido demais ao ponto que você envelheça. Então, não pode ficar com o metabolismo rápido demais. Portanto, para parar o câncer, você precisa reduzir o tempo. Lembre-se, pessoal, metabolismo é energia rápida. Vou resumir. Pois é movimento. Então, movimento é metabolismo, por isso o tempo passa mais rápido, com o metabolismo mais rápido, e o câncer é consequência do metabolismo rápido demais. Então, o metabolismo rápido demais, novamente, acelera o envelhecimento, gera uma série de funções metabólicas do organismo, o próprio câncer, além de doenças cardíacas, outras coisas, são consequências do metabolismo muito alto, glicose alta, estresse oxidativo, produtos finais de glicação avançada,
Glicose elevada causa tudo isso, envelhece os tecidos. E, portanto, reduz o tempo, reduz o câncer, viva mais. Monitore a glicose, voltando aos seus exames, você deve fazer exames no mínimo semestralmente, assegure-se de que você está acompanhando bem seus biomarcadores, de que essa glicose sanguínea está reduzida, novamente 4,6 hemoglobina glicada, 4,8 no máximo, insulina no máximo 4, se você tem histórico familiar, precedentes de câncer, seja qual for, mantenha a insulina abaixo de 3, seja mais rígido ainda. Então, se você tem histórico de doenças cardíacas, você quer manter a glicose baixa, se você tem histórico de câncer, você deve ser mais cuidadoso ainda e zelar mais pela restrição de carboidratos e a dieta cetogênica. Então, tudo isso vai te trazer uma saúde excelente. Lembre-se, PCR, proteína C ativa, inflamação, mantenha ela abaixo de 0,05. Então, sua inflamação tem que estar baixa, em consonância com a glicose e a insulina baixa. Agora, já falei, se você já desenvolveu câncer, daí você precisa reduzir a proteína, reduzir a glutamina, reduzir a glicemia, daí você precisa consumir em torno de 50 a 60 gramas de proteína por dia no máximo. No máximo, 50 a 60 gramas de proteína se você está com câncer. Então, basicamente, você quer fazer o jejum intermitente sempre, e se você está com câncer, os estudos mostram claramente que o jejum intermitente reduz dramaticamente o tamanho do câncer, principalmente nas fases iniciais, claro, onde não há metástase. Então, na fase 1, fase 2, até mesmo fase 3, se mostrou eficaz no tratamento, restrição calórica severa, mas principalmente restrição de proteína e carboidrato, e com jejum intermitente diário, o jejum também de 48 horas se mostrou extremamente eficaz. Quem fez estudos do tipo foi o Walter Longo, o Dr. Walter Longo, cientista famoso, especialista em longevidade, que colocou seus participantes dos estudos fazendo jejum de 48 horas antes das sessões de quimioterapia. Então, o ideal é manter um espaçamento entre as sessões, claro, siga as sugestões, recomendações dos seus médicos, mas quando o câncer não está muito elevado, você fazer uma quimioterapia com espaçamento maior e entre as sessões o jejum de 48 horas, que se mostrou extremamente potente nos estudos. Então, estudos com seres humanos, estudos com ratos, mostram que o câncer é cortado pela metade em um mês, fazendo o jejum de dias alternados, ou seja, jejum de 24 horas num dia, consumo normal no dia seguinte. Então, tudo isso por conta do efeito Warburg.